É uma carta escrita pelo responsável por esse patrocínio que foi oferecido ao Palmeiras. O nome dele é Rubinei, não é isso? Rubinei, isso. Rubinei Kikoli, é isso? Isso. Kikoli. Rubinei Kikoli. Ele escreveu e pinçaram aqui as duas frases, chamando o presidente do Palmeiras de patético, despreparado, enfim. Não foi muito elegante o texto. Não. Exatamente o que aconteceu, Mauro Betting? O que não aconteceu, né? O Palmeiras, como muitos outros clubes, também achariam maravilhoso, mas ao mesmo tempo estranho, uma proposta tão espetacular, com mais de 1 bilhão por 10 anos, com mais 197 milhões de um fundo para necessidades, no caso, seriam contratações. E o Palmeiras está muito bem alinhavado para renovação por mais 3 anos de contrato com a Crefisa e a fã da Leila Pereira, também conselheira eleita e mais do que provável candidata à sucessão desse atual grupo político do presidente Maurício Gagliotti. Fez uma série de 23 ou 24 questões até públicas, pedindo respostas de uma maneira até rápida, porque é uma possibilidade de renovação, que é discutível também você publicar quais são as perguntas para saber, desde a origem do dinheiro e tal. E o Rubinei Kikoli respondeu numa carta que também não é usual. O futebol e a vida brasileira tá tão interessante, quando pinta um negócio desse, a princípio você fica meio assim. Não, os caras, eu digo, a Black Star abriu a proposta, os caras do Palmeiras abriram, digamos, a contraproposta ou o que seria conversado, e agora meio que respondeu o Rubinei Kikoli, já detonando, caindo, matando em cima do presidente Maurício Gagliotti, não da Crefisa e da fã, até porque, inclusive, pelas palavras do Rubinei Kikoli à ESPN, na entrevista que ele deu, ele falou, não, eu posso até, a Black Star pode até fazer um patrocínio conjunto, a gente entra na camisa, entra nas cotas de patrocínio, junto com Crefisa, junto com fã. A gente sabe que é uma cartada, porque a Crefisa e fã não aceitariam a princípio dividir com outra empresa, ainda que viesse com esse aporte de dinheiro. Então, eu acredito que como já se imaginava, que não deverá haver negócio entre Black Star e Palmeiras, até pela manifestação do Rubinei Kikoli. Só que do jeito que ele se manifestou, e principalmente em cima da pessoa física, mais do que da jurídica, do atual presidente do Palmeiras, eu acho difícil até outros clubes falar, se a gente não der certo, o cara já vai entrar rasgando, porque o Rubinei desde o início falou que é um palmeirense. Aliás, ele teria quase entrou na vida do Palmeiras em 2015, quando ele então procurou o presidente Paulo Nobre, como algumas das propostas à época, inclusive para tentar fazer uma proposta de compra do Allianz Parque da W Torre, para que o Palmeiras, que um grupo, pudesse comprar. Então, e foi que ele chegou à candidatura derrotada do Genaro Marino para tentar viabilizar esse patrocínio, para tirar, muito provavelmente, Crefisa fã, ou, nas últimas palavras, tentar viabilizar. Mas do jeito que foi colocado, evidentemente não deverá haver negócio, é mais do que provável que a permanência por mais 3 anos da Crefisa e da fã patrocinando o Palmeiras, e agora resta saber se vai procurar. Ele já havia ameaçado, e é muito provável que vá procurar Corinthians, Flamengo ou outros clubes brasileiros com uma proposta semelhante. O Rubinei Kikoli sempre deixou claro que primeiro procurou o Palmeiras, por ver o momento do clube, inclusive financeiro, e também pelo fato dele ser palmeirense. Mas como várias vezes já aconteceu, é capaz, evidentemente, ainda mais com esse montante, a Black Star querendo mesmo investir no futebol brasileiro, que ela vá atrás de outros clubes. Bom, o acordo com a Crefisa por mais 3 anos me parece algo... Agora, cada vez dúvida, mais, né? Deverá ser assinado em janeiro. A prorrogação, até porque o interesse pessoal, político da Leila Pereira de ser candidata do Palmeiras na próxima eleição, que é 2021. Então acho que é muito provável que ela vai continuar, a Crefisa e fã vão continuar no Palmeiras. Para você foi uma postura fria demais do Palmeiras diante desse pacotão de dinheiro? Eu acho que assim... Você achou estranho de alguma maneira? Então, eu achei estranho exatamente o Palmeiras veicular as perguntas que eu acho que deveriam ser feitas diretamente à Black Star, ao seu representante, ao Rubinei Kikoli. Não é usual do mercado. É legal, eu acho que, como qualquer coisa, a transparência, compliance, o nome que for dado não é exatamente a mesma coisa. Fair play financeiro, que na dúvida você não tem que fazer. Você vê um cafezinho, um fair play financeiro para mim, a gente não sabe o que falar, a gente fala fair play financeiro, né? E cada vez se sabe falar menos, ainda mais nós colegas de imprensa. Mas enfim, eu achei um pouco estranha a maneira. Estranha, mas ao mesmo tempo é difícil você falar, está sendo tão transparente que você está criticando? É que evidentemente envolve uma série de coisas. Não é só, evidentemente, o patrocínio. É um interesse político e, evidentemente, a Leila Pereira apoiou demais
a permanência, e não só a permanência, 1 ano a mais de mandato, a reforma estatutária para que fizesse com que o Maurício Gagliotti tivesse ano a mais de mandato agora, que também beneficia a própria Leila Pereira, porque ela só vai ser elegível a partir exatamente de 2021. Digamos que essa mudança estatutária fez muito bem ao Maurício Gagliotti e muito bem, claro, aos interesses da Leila Pereira. A gente pode resumir tudo isso, e boa parte do que você falou, e muitas pessoas lúcidas como você falam, não tem almoço de graça, né? Não, cada vez menos, né? Mas sim, tem o Palmeiras do coração da Leila, do Palmeiras do coração do marido dela, do Zé, da família, enfim, da Crefisa. O Zé é sócio há muito tempo, a Leila oficialmente é sócia desde 96, a oposição do Palmeiras, Paulo Nobre, Genaro Marino, muita gente entende que não se viu, não se sabe, né? Foi uma canetada, uma cartada do Mustafa Contursi para viabilizar que ela fosse eleita na última vez, porque o Mustafa oficialmente deu a ela um título de sócia benemérita em 96, não se achou esse papel, se fiou na palavra do ex-presidente Mustafa Contursi, ainda muito forte politicamente, não tem esse papel. O grupo do Paulo Nobre acredita que ela só virou candidata mesmo, virou sócia em 2015, quando em janeiro de 2015 a Crefisa passou a patrocinar o Palmeiras junto com a FAM. Enfim, essa questão que envolve, que é muito mais complexa, mas é por aí mesmo, mas que são grandes palmeirenses. A Leila virou uma grande palmeirense, até pelo nível de investimento, que também traz muito recurso e muita visibilidade e retorno à Crefisa e à FAM, e isso não se nega. O nosso Bruno Prado também fala sobre o tema. Diga, Bruno. Bom, tá muito claro, principalmente depois da última eleição para presidente, que hoje a Leila, a empresa dela, tem muita força no Palmeiras, é o principal patrocinador, não interessaria dividir com outro patrocinador, e ela está totalmente alinhada com o atual presidente e, como o Mauro falou, ela provavelmente será a sucessora. Então, é uma questão de patrocínio, de financeira, também uma questão política, então não interessaria entrar uma outra empresa. Também acho que foi bem agressiva a carta desse representante da empresa. Acho que o Palmeiras tem o direito de escolher ou não se a empresa, se ele quer trocar de patrocinador ou acrescentar mais um patrocinador. Acho que é um direito do Palmeiras fazer essa escolha. Aí você pode discutir se fez a escolha correta ou não, mas acho que o Palmeiras tem todo o direito de escolher quem o patrocina também. Então, acho que não vi motivo por uma carta tão agressiva. Sobre a questão política no Palmeiras, muito por isso eu defendo que os clubes tenham donos. Porque hoje a Leila está muito forte no Palmeiras. Eu não vou nem avaliar se é bom ou se é ruim, mas se ela fosse dona do Palmeiras seria mais fácil. Porque ela hoje tem força, mas ela depende muito da política. Ela depende da política, por exemplo, para esticar o mandato do Gagliotti, para reeleger o Gagliotti e depois para se eleger. E se acontece alguma coisa no meio do caminho que não a agrade, ela pode simplesmente sair, pode criar, ela pode rachar com o Gagliotti nesses 3 anos, pode ter uma briga, um desentendimento. Então, por isso que eu prefiro que os clubes tenham donos. Aí pode ser a Leila, podia ser o Paulo Nobre, qualquer um. Não estou nem avaliando se seria bom ou ruim, se a Leila ser dona ou o Paulo Nobre. Mas essa questão política, ela está sempre muito envolvida e isso interfere diretamente no clube. Hoje está tudo bem. Uma pequena desavença pode mudar tudo, quando seria mais fácil se a pessoa que está investindo fosse a dona do clube, não um patrocinador que depende da política para seguir ou não.